Camp 1 Primeira. O Camp está sendo aí o surgimento de uma perspectiva muito interessante de a gente tentar trazer à baila discussões importantes no nosso ambiente político, né? Nessa nova realidade que a gente está vivendo, inexorável, né, Renato? Assim, Mudou que se muito, impõe. né? Isso é uma área muito dinâmica, né? E ela abrange várias coisas, né? Porque o pessoal tem uma visão que só é determinados segmentos, mas é criação, é TV, é produção, é pesquisa, são várias coisas. E essa eleição, eu acho que vai ser uma eleição bem diferente das anteriores. Né? Exato. Eu acho interessante, e interessante que o Camp nasça também nesse momento, é assim, essa eleição a gente tem vários fatores novos e absurdamente capazes de mudar completamente o aspecto da eleição em todas as abordagens, seja legislativa, de formato, de formas de comunicação. Né? A gente tem mudanças na lei que impactam no tempo de televisão, no financiamento de uma forma brutal, tá certo? A gente tem aspectos que vieram à baila na discussão política, como ética, como ficha limpa, abordagens assim fundamentais que num outro momento, até 4 anos atrás, você lidava de outra forma, que dessa vez se impõe de uma forma mais a gente forte, teve mudanças profundas nos últimos 4 anos, né? Primeiro, o perfil do eleitor. O eleitor que até então era um eleitor muito mais motivado pelo período eleitoral, hoje ele está o tempo todo fora da eleição, recebendo informações quase que diárias, infelizmente, na maioria das vezes, por causa de denúncias, dos escândalos. Mas a gente também teve um presidente que saiu nesse meio tempo, a gente teve várias coisas. Eu acho que é uma das eleições da nova república mais parecidas com a eleição de 89. Né? Parece que é um momento novo, parece que um ciclo da nova república se encerra e começa um outro ciclo. Até pelo congestionamento de candidatos aí a presidente. Esse aspecto, sem dúvida. De correntes, de ideologias, ressurgimento de coisas que estavam no passado, mudanças ideológicas. Eu faço muita pesquisa, tudo, e a gente analisa, e a gente está vendo segmentos que não existiam em pesquisas há 4 anos atrás, né? Correntes ideológicas e discussões que a gente... Levantando muito mais de costumes, e muito costumes, não é só... Além da questão da gestão pública, hoje você discute, e dos escândalos, as coisas todas, mas discute muito costumes, que é muito característico das eleições americanas. Né? Que a gente não tinha essa característica aqui, né? Não era uma coisa que tivesse à frente, como se impõe nessa eleição, e capaz de desmontar candidaturas que vinham se desenhando e projetos políticos inteiros, né? Dessa vez, a questão ética, a questão do comportamento político, na questão das leis e etc., as questões básicas, pode desmontar candidaturas que vinham se desenhando com acertos políticos, com costuras fortes, mas que talvez nem cheguem a de fato, ir para o período eleitoral. Para disputa, né? Você vê que antigamente... Primeiro, a gente discute muito porque é uma eleição grande, né? Não é uma eleição só presidencial, é uma eleição de governador, senador, deputado, tudo. Mas a gente discute muito a questão presidencial, né? Até a gente passou anos aí tendo polarizações. Hoje em dia, a discussão, se alguma corrente achar que vai montar essa eleição baseada só na articulação política e partidária e não entender o que está acontecendo com o eleitor comum, ele pode se surpreender e não conseguir o que você falou, atingir patamares de disputa. Tudo. Outro aspecto que eu acho interessante, que também está muito típico dessa eleição, é a formatação do que seria um novo ideal de persona política. A coisa do novo, político novo, o menos político possível, um cara idealmente com origem na gestão, com leitura mais técnica. Meio outsider, né? Meio fora disso, né? Certo. Meio fora da política, um político que não é político. Que não é político, mas se tiver também alguma passagem num cargo de gestão, na política, também agrega, etc. Esse é um perfil do novo, mas esse novo também tem que
trazer comprovações de conduta ética absoluta, seja nas suas relações trabalhistas, seja na sua relação política, de que tamanho que ela tenha, etc. A mancha hoje ela tem muito maior impacto, a mancha de problemas éticos, do que talvez em eleições anteriores, né? Porque antigamente o eleitor estava muito distante das denúncias. O que se acontecia ficava muito restrito ao meio político, à imprensa, aos partidos, né? A quem vivia dentro daquilo. Hoje em dia, não. O eleitor está sabendo. A rede social acelerou muito isso. Não é só a questão... A televisão, mais ou menos, ela dá as informações parecidas através das eleições, mas a rede social é impressionante, porque ela faz com que o eleitor comum saiba de muita coisa que ele não tinha noção. Daí tem o risco dos fakes, tudo isso, mas... que você tem aplicado, você tem essa coisa, tem vindo muito, né? Impressionado a rede social. A rede social da hoje... importância do cara ter... é muito importante, é muito importante. Hoje é determinante. Eles tem alguns grupos que a gente faz aqui de sistema qualitativo que o eleitor fala de cara que, não, o sujeito não pode ter um passado sujo, não pode ter irregularidade, né? E é sempre ligado a palavras símbolos, né? Tipo Lava Jato, tipo operações, não sei o quê. E isso pegou muito nos últimos 2, 3 anos e ficou muito no subconsciente do eleitor essa... E a queda de mitos, né? Você tem vários políticos que tiveram problemas reais desses últimos 2 anos, né? Tanto é que esteve... de ser preso, né? Exatamente. Veja bem, e isso também, de uma certa forma, amplificou a descrença e o afastamento que as pessoas têm da política. E essa lupa, esse que se pôs, importante que tenha acontecido, sobre a questão ética dos políticos e sobre o marketing político, também caiu sobre os marqueteiros, sobre os profissionais, sobre nós, né, nossos colegas, o nosso meio, digamos assim. As questões que reverberaram para uma formatação de uma nova lei, com imposições que a gente conhece, e também aí um filtro de julgamento, às vezes um pouco excessivo e um pouco geral, né? Assim, generalizado. O marqueteiro passou a ser um pouco sinônimo de... Sei, de estar levando... É complicado, né? Porque o marketing, ele existe, e o marketing político em toda eleição democrática do mundo existe. E não seria democrático se... Claro, o que você tem que diferenciar o profissional que se foca no marketing político, na construção das imagens, de até ajudar as gestões, porque tem o marketing governamental também, que você ajuda os prefeitos, os governadores, o próprio presidente. Todos nós fazemos, né? Até uma evolução. A educação está mal ali, você tem que mudar isso, o eleitor não suporta mais esse nível de saúde. Dos nossos compromissos políticos, não é apenas eleger... Não é só eleger, tem a questão lidar com o instrumental de uma eleição, né? Mas, sobretudo, da manutenção de um discurso, de uma promessa. Quer dizer, essa leitura do profissional de marketing, até com um cara comprometido com uma gestão mais correta, nos seus princípios de propostas. Vai ajudar muito. Essa leitura não se tem, né? Passou-se a ler o marqueteiro político como o cara que... Aí que foi, eu acho que um grande problema é que alguns maus profissionais eles se envolveram em coisas fora do marketing e coisas que são alheios ao marketing, que é participar de esquemas de facilitação, de escoamento de valores estranhos de alguns políticos. Então, não é uma função do marketing político. Só que daí isso é uma minoria absoluta. E infelizmente, do jeito que isso... Não é só do jeito que o eleitor também interpreta, é também do jeito que ele ouve isso, né? Por isso que a questão da rede social é complicada. Não é complicada, nós tem uma leitura como o mercado interpreta também, né? Quer dizer, como passou-se a ler a figura do daí parece que o marqueteiro é o... E ainda tem aquele resquício, eu acho que o Brasil ainda tem uma coisa que diminuiu bastante, mas tem também na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil ainda tem aquela coisa meio goebbesiana do marqueteiro. Ainda tem aquele negócio de manipulação de massas, que o marqueteiro parece... Uma mitologia do mago. Do mago, do cara que vamos manipular massas para cair em abismos. Rápido, dispensa pesquisas. E tem um insight. Insight, isso você sabe que isso está cada vez mais em desuso. O marqueteiro, o profissional de marketing hoje ele é muito mais... Isso você diz esse estilo, né? Essa forma de pensar o estilo do 360 graus, que sabe tudo, que tem insights, sacadas. Mas e o eleitor lá? A gente está numa eleição... Se o cara não tiver cada vez mais uma a gente está numa eleição que um dos problemas do político é a distância com o eleitor comum.
O que eu penso Ele não também? consegue entender como ele vive num bolhas, né? E se ele tem uma boa equipe de marketing que traga ele para o mundo real através da pesquisa, mas através da análise do profissional de marketing dessas pesquisas, ele consegue trazer esse político a uma realidade daquele eleitor comum, tanto dos anseios daquele eleitor comum, como também do que está atrapalhando a vida daquele eleitor, entendeu? Isso é claríssimo. Não há hipótese de você fazer uma campanha minimamente exitosa, senão... Mas eu acho que os bons profissionais estão... Existe uma evolução, acho que, no marketing político. Um outro dado novo é essa forma que o marketing político tem que trabalhar. Além de tudo isso que a gente já sabe, as imposições, as questões que a lei pôs na mudança de formato, ou seja, de você se adequar a um tempo menor, a uma campanha menor, a verba de fato menores e realistas, a necessidade de você fazer, estabelecer uma relação de cobrança e enfim, profissional com seus clientes. Eu acho que as eleições de 2018, com todas essas questões, vamos chamar algumas delas de dificuldades, digamos assim, apesar de tudo isso, e do aspecto negativo que em princípio se desenha, é o ano da reinvenção do profissional de marketing. Eu concordo. 2018, Renato, pode marcar, e acho que é interessante, a Campo está nascendo disso, e ser suporte para as nossas, para o nosso front que a gente tem que enfrentar, é o ano da reinvenção da gente, dos profissionais de marketing político. Sem dúvida. Começar a mostrar que não é assim, que não é essa imagem que você dizia do mito, do mago, que tem um insight, que tem, trabalha toda esse estigma, essa aura de personagem Vai ser muito encantado. menos venda, eu acho, e muito mais o convencimento real das coisas. O eleitor hoje, ele é um eleitor muito mais informado, então é um eleitor que quer tá sedento de coisas reais, entendeu? Então, se Nesse vier com aspecto... perotecnias, é uma coisa... Eu acho que vai ter dificuldade quem vier com perotecnias. Eu acho que não vai em frente. Então tem esse aspecto. Tem o aspecto da questão, digamos assim, financeira, ética, que a gente vai ter que ser rigoroso também e, de uma certa maneira, dar um exemplo e marcar essa eleição de 2018 como uma eleição que, pelo menos, começa-se a estabelecer um novo padrão de relacionamento profissional com os clientes. Então, creio que é um ano importante, eu diria mesmo, da reinvenção marco, eu acho do marketing político, concorda? Eu acho que é o depois de 89, da reabertura, foi um período que durou de 85, mais ou menos, as eleições de 82, aquelas primeiras de governador, daí 86 foi aquela super eleição de governador, né, nacional, e 89 aquela eleição de presidente pulverizada. Agora eu acho que depois dos anos 80 é a grande mudança, é a eleição de 2018, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto do ponto de vista tecnológico, legal, político, e tudo tá cruzando. Tudo junto, né? Os rios estão se juntando todos num rio só. Um outro aspecto aí, Renato, assim, que também parece que é dessa eleição, vem acontecendo, esquentou em 16, enfim, é presente cada vez mais, mas talvez isso seja a eleição isso se impõe e vai também para a luz da discussão, que é a questão de como lidar com os dados, né, com os algoritmos. Com o banco de dados, né? Com os bancos de dados, aí a gente vivenciou a questão da Cambridge, agora a crise nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com as reverberações aqui, no acordo que tinha com um colega nosso. Mas eu acho que isso ruma, se isso daí seguir uma ética, uma preservação de dados, é inevitável você, nas eleições futuras, você não passar pela segmentação de bancos de dados. Não é você Nessa, ter você acha que já não vai ser inevitável? Tem, claro, inevitável. Mas assim, essa vai ser uma eleição que vai ser inevitável, mas ela vai ser todo mundo vai ter muito receio de acontecer. Não vai ter muita regra. De como eu vou ter acesso, que tipo de banco que eu vou, não tem regras ainda, e também não tem... Normatização não tem. Normatização, isso não foi ainda regulamentado por lei, direito. Adequado. Por exemplo, hoje a rede social para o jovem é a ferramenta, né? É uma ferramenta muito mais direta do que claro, lógico, uma pessoa de 60 anos, ela também, 70 anos, ela também tem acesso à rede social. Cada vez mais, né? Claro, ela acessa tudo isso, mas o Facebook ele é essencial para você conversar, principalmente o Facebook, né? Instagram, tudo. Mas o WhatsApp, impressionante, né? O aumento, se você pegar ano a ano, o aumento de uso de WhatsApp, ele supera o Facebook. A eleição do Obama em 2008, na questão de mobilização, é um marco, né, nos Estados Unidos, né? A eleição presidencial do Obama que começa a falar, olha, a mobilização é importante, um pouco de rede social já,
aquela eleição também cria Agora, vamos lá. um novo Onde você acha que a gente paradigma, vai né? chegar agora? Tivemos a zona, Você tem mudança sempre. a onda da... Exato. Aí passamos por uma profissionalização. Eu acho que essa é a os grande comerciais, a grade, digamos assim, importantíssima. As pesquisas mostraram cada vez menos gente assistir o horário eleitoral gratuito, mas, obviamente, estavam quase Eu acho que essa é uma eleição das inserções, são muito importantes. São mais importantes que o horário, a gente sabe. As inserções de 10, 20 segundos vão ser importantes. Mas mais do que a questão da forma, vai ser a eleição que o político... Não é uma eleição de exclusão. O político vai ter que falar o que ele pensa, ele vai ter que ter lado, ele vai ter que ter proposta, senão o eleitor pode enterrar uma geração de antigos políticos. Renato, e a gente que está tendo o privilégio de participar da fundação e ajudando o Bruno nessa tarefa de botar de pé a Camp, como que a gente vê, além nós estamos todos muito entusiasmados, né, bicho? Claro. Bateu Muito legal. Foi muito interessante. Uma iniciativa sensacional. As discussões todas num nível muito profundo e até didático, né? Na discussão de questões que a gente não tinha. Para todos nós. E acho que assim, outra coisa positiva, e aí óbvio que também foi um movimento da classe, liderado por Bruno e por alguns outros profissionais, colegas nossos, da Camp nascer nesse momento. A possibilidade da gente ter, de fato, uma entidade que nos represente, que busque credibilidade, espaço na mídia, na imprensa especializada, e possa discutir e colocar argumentos. E a gente fazer das eleições de 18, de uma certa maneira, dar essa contribuição fundamental que nós temos, de uma eleição técnica, Sim. onde o profissional de marketing político, seja na área de pesquisa, planejamento... É o que o eleitor espera, né, também, Há um compromisso nosso com a sociedade. Como que a gente... que contribuição, de fato, a gente pode dar para esse mercado, para essa profissão, para essa área, para a discussão política nessas eleições de 2018, né? Eu acho que não está só na mão dos políticos, né? Tá na nossa mão também mudar realmente esse tipo de discussão, né? Como que a gente vai discutir a eleição. E o Camp, ele ajuda a gente a se organizar e ter uma voz meio que consoante, sabe? Todo mundo meio que parecido, claro, não do que acredito do ponto de vista ideológico e de marketing, mas... E é bom que não seja. Só que o mais importante do ponto de vista ético, né? Como a gente pode trazer melhores gestões, né? Ajudar esses políticos que vão ser eleitos a realizarem melhores gestões, né? A prometerem o alcançável, né? E também a proporem para o eleitor o que o eleitor está esperando. O profissional de marketing e o político, eles precisam, e eu acho que eles estão entendendo, que ele precisa discutir com esse eleitor, ele precisa trazer esse eleitor para a mesa, para a discussão, né? Não é ele... junto com o político vem com uma ideia, o profissional vem com outra e o eleitor está aqui numa distância. Eu acho que o Camp ajuda a gente criar uma sinergia e de trazer mais esse eleitor para perto do político, né?